Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva bem diferente sobre algo que ocupa a maior parte das nossas vidas, o trabalho. Mas esquece um pouco a economia, a produtividade, a gente vai fundo numa visão filosófica que enxerga o trabalho como uma lei da natureza e mais, como uma ferramenta para o nosso progresso moral e espiritual. Bora lá? Essa é uma pergunta que parece simples, né? A primeira resposta que vem à cabeça é óbvia: para sobreviver, para pagar as contas. Mas e se o trabalho tiver um propósito que vai muito, muito além do sustento? Essa é a questão que vai guiar a nossa conversa de hoje. Então, a primeira grande ideia aqui é que o trabalho tem um propósito duplo. De um lado, tem o básico, o material, garantir a conservação do corpo, o nosso sustento. Mas do outro lado, tem algo tão importante quanto o desenvolvimento do pensamento. O trabalho é uma necessidade que nos força a crescer, a nos elevar intelectualmente. Sendo assim, o trabalho não é visto aqui como um castigo ou um fardo, sabe? Pelo contrário, ele é tratado como uma lei fundamental da natureza. É o motor que move o progresso, que força a nossa inteligência a se desenvolver para melhorar o mundo. Sem essa lei, a humanidade ficaria estagnada, como se estivesse na infância intelectual para sempre. E essa filosofia vai ainda mais fundo, dividindo o trabalho em três dimensões. Primeiro, a material, cumprir nossos deveres com a gente mesmo, com a família, com a sociedade. Depois, vem a dimensão espiritual, que é sobre praticar a fraternidade, se conectar com os outros. E por fim, a dimensão moral, aquela luta diária, interna, para a gente se tornar uma pessoa melhor através dos desafios que o trabalho nos traz. Certo, mas aí a gente chega numa aparente contradição. Se o trabalho é essa força tão positiva, por que o mundo está cheio de miséria, de conflito? A resposta, segundo essa visão, é que a causa principal não é econômica, e sim moral. Vamos entender qual é a raiz do problema. O diagnóstico é direto e bem poderoso. A origem dos grandes dramas sociais não estaria em sistemas falhos, mas numa falha moral que é a base de tudo: o egoísmo humano. A lógica aqui é a de um efeito dominó, sabe? Tudo começa com o orgulho e o egoísmo. Esses sentimentos levam naturalmente a uma má distribuição dos recursos. E o resultado inevitável disso é a miséria e o conflito social. Ou seja, a causa primária de tudo seria a moral. E essa citação, ela vai direto ao ponto. Ela descreve a engrenagem do conflito. No momento em que o interesse pessoal passa a ser mais importante que o bem coletivo, sacrificar o bem-estar dos outros virá a regra e não a exceção. Isso tudo nos leva a uma conclusão bem radical. Qualquer solução puramente econômica vai ser sempre insuficiente. Tentar equilibrar produção e consumo sem atacar a causa seria como tratar o sintoma e não a doença. Sem uma educação moral que combata o egoísmo na raiz, qualquer conserto social vai ser sempre um paliativo. Ok, o diagnóstico está feito, mas e a solução? Se o problema é moral, a resposta também precisa ser. E ela se apoia em três pilares muito famosos, mas organizados numa hierarquia bem específica. Sabe a famosa tríade liberdade, igualdade e fraternidade? Pois é, aqui ela é reorganizada. E não é só uma lista, é uma estrutura. A fraternidade vem primeiro, é a base, o alicerce de tudo. A partir dela, a igualdade se torna um resultado quase natural. E só quando se tem as duas é que a liberdade surge como uma consequência segura. Sem essa base, o prédio inteiro desmorona. Mas o que é essa fraternidade na prática? Não é só um sentimento vago de amizade, não. É um conjunto de atitudes morais bem ativas. É abnegação, que é o exato oposto do egoísmo, é devoção ao bem comum, tolerância com quem é diferente, benevolência, é um compromisso prático. E o perigo de inverter essa ordem é enorme. A liberdade, sem ter a fraternidade como um guia moral, vira só uma licença para o egoísmo, para as paixões mais destrutivas. O resultado não seria o progresso, mas o caos, o cada um por si. Bom, depois de olhar para a sociedade como um todo, a análise se volta para o indivíduo. Como esses princípios todos se aplicam na nossa vida, no nosso trabalho e descanso? A resposta está numa palavra-chave: equilíbrio. A busca pelo equilíbrio exige que a gente evite dois extremos muito perigosos. De um lado, a ociosidade, a falta do que fazer que leva ao tédio, aos vícios, porque ninguém consegue ser feliz se não se sentir útil. E do outro lado, o excesso de trabalho, o tal do workaholism, que é visto como uma quebra da lei natural, algo que adoece o corpo. Então, qual é a régua para achar esse equilíbrio?
A resposta é surpreendentemente simples e muito pessoal. O limite do trabalho é o limite das próprias forças. Não tem uma regra de fora, um número fixo de horas. É uma questão de autoconhecimento, de responsabilidade individual para encontrar esse ponto. E essa responsabilidade não é só nossa com a gente mesmo. Essa filosofia coloca um peso moral gigantesco em quem tem poder sobre os outros. Forçar alguém a trabalhar além do que aguenta não é só uma má gestão. É considerado uma das piores ações possíveis, uma transgressão direta da lei natural. E para fechar o ciclo, a gente volta àquele propósito duplo. Assim como o trabalho, o descanso também serve ao corpo e à mente. Ele repara as nossas forças físicas, claro, mas também nos dá o tempo e a liberdade mental para a gente se elevar, para pensar em outras coisas, para criar, para crescer. E a gente termina com uma pergunta que, no fundo, resume toda essa análise. Pensando nos nossos desafios de hoje, do que a sociedade precisa mais? De mais liberdade ou de mais fraternidade? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia.